que fiquemos participantes das promessas. Amém, igreja? Participantes das promessas. Ora, a palavra de Deus nos mostra, amados, que em 2 de Pedro 1,4, vamos pegar dali em diante, diz a palavra do nosso Pai às nossas vidas, aos nossos corações, no versículo 4, diz assim, do capítulo 1 de 2 de Pedro, diz assim, pelas quais ele nos tem dado. Amém, igreja? Ele dará ou deu? Deu. Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas o quê? Promessas às nossas vidas. Para que por elas fiqueis o quê? Participantes da natureza o quê? Divina. Havendo escapado da corrupção que pelas concupiscências há no mundo. Então nós sabemos que lá fora no mundo há as concupiscências do pecado, o maligno está agindo. Veja essa tragédia hoje lá no Rio de Janeiro. Quantas famílias perderam os seus filhos? Quantas famílias estão chorando? Quantas famílias vão chorar por anos e anos as percas dos seus filhos? Quantas crianças, adolescentes que estavam ali dentro e passaram horrores ali dentro, vai ficar marcado na sua vida pelo resto da vida. Nunca mais vão se esquecer destas cenas. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas está atuando lá fora. O inimigo está trabalhando. O inimigo veio com 3 missões: matar, roubar e destruir. Então, eleito do Senhor, as concupiscências do mundo, elas estão aí. Nós temos que ter discernimento de Deus, amados, para escaparmos destas coisas todas. Amém, igreja? Aleluia! Deus seja louvado. Então, ter a Bíblia aberta, amado, no Salmo de número 91, a palavra de Deus, ela não é para estar apenas aberta, mas ela é sim para ser o quê? Vivida aqui na face desta terra. Diga com o pastor, a palavra de Deus, ela veio para ser vivida. Amém, igreja? Então, é para isso que você tem que ser, amado, o esconderijo do Altíssimo. Se não for desta maneira, você nunca vai ter descanso aqui na face desta terra, porque só podemos ter descanso se estivermos no esconderijo do Altíssimo. Amém, igreja? Então, eu só posso descansar, amados, entrando agora na mensagem de hoje, quando eu creio em quê, pastor? Nas promessas de Deus. E crer nas promessas de Deus, amado, não é ter a Bíblia aberta no Salmo 91, como muitos têm em suas casas. Não, amados. Crer nas promessas de Deus exige, em primeiro lugar, na nossa vida, termos o dom da fé. Aquele que Jesus colocou no nosso coração, aquele que está na nossa vida, aquele que Ele colocou para um dia nós o confessarmos como o único e eterno Salvador e Senhor das nossas vidas. Ora, a palavra do nosso Pai, amados, ela é bem clara, ela nos ensina, ela nos adestra aqui na face desta terra para vivermos de que maneira? Em novidade de vida, aplicando a palavra de Deus na nossa vida. Se nós não aplicarmos a palavra de Deus na nossa vida, ela vai ser uma palavra como outra qualquer. Porque a própria palavra diz que a letra mata. É o Espírito que vivifica nas nossas vidas. Então, o que está por trás da letra é que fala as nossas vidas. Nós lemos e, guiados pelo Espírito, o Espírito começa a trabalhar na nossa vida. Amém, igreja? Aleluia! Então, eu só posso descansar quando eu creio nas promessas. Então, temos que crer e aplicar na nossa vida. Se eu não crer e não aplicar na minha vida, como é que eu vou crer nas promessas de Deus? Não posso crer, de maneira alguma. Eu posso até dizer que creio, mas da boca para fora. Por quê? Porque eu não aplico a palavra de Deus na minha vida. Amém, igreja? É a mesma coisa que você vai ao médico, o médico chega lá, te examina
e diz, bom, você tem isto, e eu vou passar aqui uma receita, e ele escreve na receita o nome do remédio. E aí diz, você vai lá e compra o remédio e leva para casa e toma. Mas você começa a duvidar, eu não vou tomar isso aí não, porque isso aí pode ser isso, pode ser aquilo, será que o médico está certo? Será que o médico está errado? Ele passou, está escrito na receita que você tem que tomar, mas você não toma. Então, o que adiantou? Não adiantou nada, você não aplicou na tua vida o remédio. Amém, igreja? Então, a palavra de Deus, amados, não basta estar aberta, nós temos que ler e aplicá-la na nossa vida. Amém, igreja? Desta maneira, ela vai surgir o que, pastor? Efeito. Amém, igreja? Por exemplo, eu como cristão creio que ele me deu a promessa mais valiosa desta vida. Eu creio que como cristão, ele me deu a promessa mais valiosa desta vida. Eu creio nisso. Pastor, qual é a promessa mais valiosa desta vida? É a vida eterna. Amém, igreja? Então, eu creio na vida eterna. Eu creio que Jesus me deu vida, e vida em abundância, e me deu a vida eterna. Amém, igreja? Você crê desta maneira? Amém. Mas tem pessoas que não creem. Tem pessoas que dizem, esse negócio de vida eterna é história da carochinha. Morre, vai lá para debaixo da terra, as minhocas comem e vira pó tudo, ou vai lá para o forno, queimam tudo e pronto, acabou. Não tem esse negócio de vida eterna. Não tem esse negócio de vida após a morte. Não, amados. Não. Jesus ressuscitou, foi o único que ressuscitou para me garantir também a minha ressurreição. Amém, igreja? Aleluia. Ele mesmo, o próprio Deus, se fez carne. Ele morreu um dia, como todos nós morremos aqui um dia. Como carne ele morreu, mas ele ressuscitou como espírito. Amém, igreja? Como espírito. Para quê? Para me garantir também a minha ressurreição. E eu creio nisso. Eu creio na vida eterna. Você crê nisso? Amém? Tem pessoas que não creem. Tem pessoas que creem até em 7 vidas. Vai, morre a primeira vez, vai. E depois, então, volta de novo, né? Para pagar os seus pecados. E depois, morre de novo. E volta de novo. E morre de novo. E volta de novo. Não precisam ir até as 7, né? Não. Você já conhece isto. Mas a Bíblia diz que basta o homem morrer uma só vez. E segue-se o juízo. Amém, igreja? Segue-se o juízo. Então, eleito, amado do Senhor, diz a palavra do Senhor lá em 1 de João 2:25. 1 de João 2:25 diz assim a palavra do Senhor às nossas vidas, aos nossos corações. Estamos? 1 de João 2:25. Diz assim: esta é a promessa que ele nos fez. Ele fez uma promessa. Então, eu creio na promessa. Amém, igreja? Eu creio na promessa. Você crê na promessa? Você que está me vendo do outro lado, você crê nas promessas de Deus? Ou você acha que estas promessas são histórias da carochinha? Porque se você acha isto, meu amado, você precisa ter um encontro real com Deus. Precisa. Porque se você não tiver, meu amado, um dia você vai estar em frente ao trono branco. E lá você vai ver que o Senhor dos Senhores é Jesus. Você vai ver. Então, diz a palavra do Senhor em 2:25, esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Amém, igreja? Então, eu tenho certeza que ele me deu a vida eterna. E eu me agarro a isto. Amém, igreja? Mas há pessoas que não creem. Há pessoas que não creem. Preferem acreditar nos santos, entre aspas,
que a Bíblia diz que tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem olhos, mas não veem. E diz a palavra do Senhor que se tornam igual a eles aqueles que lhe prestam culto. A pessoa fica cega, não é capaz de enxergar que estar diante de um gesso, ou diante de uma madeira, ou diante de uma imagem qualquer esculpida ou pintada, que aquilo ali não tem valor nenhum, que aquilo ali não pode te salvar, que todas estas imagens foram até de pessoas boas que fizeram caridade aqui na face desta terra, mas morreram e precisam também de um Salvador. Precisam. Então, o único que pode nos garantir a promessa da vida eterna é Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Efésios 3:6, aliás, diz assim as nossas vidas, 3:6. Efésios, estamos? Efésios 3:6, vamos correr um pouquinho, amados, porque temos muita coisa hoje. 3:6 diz assim, Efésios 3:6, a saber que os gentios, quem são gentios? Somos nós, todo aquele que não é descendência de Israel, por sangue, é gentil. Amém, igreja? É gentil. Então, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes das promessas em Cristo pelo Evangelho. Então, só quem pode apresentar a salvação e dar as promessas é através do Evangelho de Cristo. Não há outro evangelho. Há muitos evangelhos colocados aí fora no mundo, de homens que se intitularam até por nome de Cristo e trazem um outro evangelho e torcem as escrituras para a sua própria condenação. Paulo já estava falando disso há 2000 anos atrás. Há outros evangelhos, mas o único verdadeiro evangelho é o evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amados. Ele é que nos veio trazer o verdadeiro evangelho. Não há outro evangelho. Os outros evangelhos são todos mentirosos, não levam a toda a verdade, são meias verdades. Então, eleito, amado, escolhido do Senhor, pastor, me fala um pouquinho, pastor, das aflições, na hora da aflição, como é que eu me porto, pastor, aqui na face desta terra? Porque as promessas se é para as nossas vidas através do Evangelho. Na hora da aflição, pastor, como é que eu vou me portar aqui na face desta terra, pastor? Venha comigo, que eu vou te mostrar uma coisa. Primeiro, você tem que se portar com confiança. Diga com o seu pastor, eu tenho que me portar com confiança em Cristo Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Você tem que saber que as aflições, elas são temporais e nada é definitivo na vida do cristão. Nada. Amém, igreja? Você tem que aprender isto na tua vida, amado. Você que está me vendo à volta do mundo e vai me ver ainda por algum DVD, você tem que confiar nas promessas de Deus. Senão você não pode descansar na sombra do Onipotente. Você não pode entrar no descanso de Deus. Por isso que Isaías 43:2 diz assim as nossas vidas aos nossos corações. Isaías 43:2. Estamos? Isaías 43:2 diz assim as nossas vidas aos nossos corações. Vamos lá rapidinho, estamos todos? Amém? Acompanhe com o seu pastor. Quando passares pelas águas, você está sujeito a passar pelas águas. E águas aqui pode até ser, tem duas conotações, que pode ser água mesmo, essa água que molha aí